Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Muito bem, continuando com a nossa série de podcasts, com episódios especiais sobre doutrinas fundamentais do cristianismo, nós estaremos falando neste episódio sobre o mal que afetou a humanidade. A humanidade inteira foi afetada por este mal, que todo leitor da Bíblia conhece e sabe que se trata do pecado. Então Deus criou o homem perfeito, para viver com ele em uma relação de dependência, obediência e amor. No entanto, o homem interrompeu esta relação. Adão e Eva introduziram na raça humana o grande mal que causa a separação entre o Criador e a criatura. Observe e memorize Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Neste episódio, você vai entender inicialmente o que significa o pecado. Geralmente se entende pecado como o ato de matar, roubar, adulterar. Na verdade, praticar uma ação muito grave, que toda a sociedade acaba condenando, né? Mas, segundo a Bíblia, pecado é mais do que isso. É qualquer falta de conformidade com a vontade de Deus e qualquer transgressão dessa vontade. Observe que na Bíblia há 4 significados principais para pecado. O primeiro deles é que pecado é errar o alvo. Comete o pecado o homem que se desvia do caminho reto, que Deus traçou para ele. Na verdade, este homem fracassa em relação à vontade de Deus. Você pode observar, por exemplo, que em Lucas 15, versículos 18 e 21, nós lemos que o filho que havia abandonado a casa do pai reconheceu a vida fracassada que levava e ele disse algo muito interessante. Observe no versículo. Além de errar o alvo, o pecado também é transgredir. O homem que ultrapassa a linha divisória traçada por Deus entre o bem e o mal comete, na verdade, pecado. Observe em Romanos capítulo 5, versículo 14, como se explica que o pecado de Adão foi um ato de grande rebeldia. Pecado também é iniquidade. Quem é insubordinado, quem não se sujeita à lei de Deus, pratica o que a Bíblia chama de iniquidade. Jesus declara que nos últimos dias haverá multiplicação da iniquidade. Observe em Mateus 24, versículo 12. Será que você também tem notado que isto tem acontecido muito ultimamente? Observe o que o profeta disse sobre este ponto em Isaías capítulo 1, versículo 2. Entende-se, portanto, que pecado é mais do que simples atitudes condenáveis. É uma enfermidade espiritual, na verdade. Mas então você pode perguntar, como é que o pecado apareceu na humanidade? Então, o pecado entrou na humanidade através dos primeiros pais. Satanás, em quem já havia o pecado, incitou Eva a ir além dos limites estabelecidos por Deus,
ele a induziu a desobedecer a ordem que o Senhor lhe dera. Confira em Gênesis 2:17. Tente observar nesse versículo qual a determinação de Deus. Satanás, com sua sutileza, interpretou de modo diferente a ordem do Senhor. Quando lemos em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós podemos descobrir qual o processo que Satanás usou para induzir Eva ao pecado. Primeiro, ele fez com que ela duvidasse da veracidade da palavra de Deus. Observe em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Depois, ele despertou nela a vaidade, realçando o aspecto formoso do fruto proibido. Observe em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E por fim, Satanás introduziu o desejo de ser igual a Deus, de ser independente de Deus, conforme você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Observe então que Adão e Eva podiam optar por não pecar, deixando de comer do fruto da árvore proibida. Eles fizeram, porém, a opção de desobedecer a Deus. Olha como está no versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. A esse pecado do primeiro casal chama-se pecado original. Pode-se também dizer que eles caíram. Tendo sido criado em estado moral muito mais elevado do que hoje apresenta, o homem sofreu, na verdade, uma queda. Veja os degraus que o homem desceu. O primeiro degrau, ele escutou as calúnias de Satanás contra Deus. Gênesis 3, versículo 1. O segundo degrau, ele duvidou da palavra e do amor de Deus. Gênesis 3, versículos 2 e 5. Terceiro degrau, o homem olhou para o que Deus proibira. Gênesis 3, 6. Quarto degrau, o homem cobiçou o que Deus proibira. Gênesis 3, 6. E o quinto e último degrau, o homem desobedeceu ao mandamento divino. Gênesis 2, 17 e 3, 6. Observou que ainda é assim que acontece hoje? Todos os homens estão caídos, porque passaram a ter uma natureza moral depravada. Eles a herdaram de quem? De Adão, claro. Bom, já entendemos o que é o pecado e como ele surgiu na nossa história. Agora vamos ver a herança que recebemos desse pecado original. Se todos os homens pecaram em Adão, em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala sobre isso. Então, já que todos pecaram em Adão, o pecado é um mal universal, é uma herança de toda a humanidade. Verifique só como a Bíblia afirma esta verdade. Observe em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 46, 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esses três versículos falam sobre essa verdade. Infelizmente, a abrangência do pecado atinge toda a humanidade, ou seja, todas as gerações que o mundo já conheceu e as que ainda conhecerá. Essas gerações herdaram a mesma pecaminosidade de Adão. Essa natureza pecaminosa do homem, além de ser ensinada na Bíblia, é confirmada pela experiência humana. Nenhum homem ou mulher que viveu sobre a face da terra foi, na verdade, perfeito. Até aquelas pessoas que servem de exemplo para a vida cristã reconheceram-se pecadoras, como o apóstolo Paulo também fez. Confira em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então a vida do homem foi totalmente atingida pelo pecado. Observe agora o que o pecado afetou no ser humano, né? Primeiro, o pecado afetou a vontade humana. Confira em João 8,34, Romanos 7, de 14 a 24. Além da vontade, o pecado também afetou a mente e o entendimento humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5,
1 Coríntios 1, 21 e Efésios 4, 17. O pecado afetou ainda as afeições e emoções humanas. Confira em Romanos 1, 24 a 27, 1 Timóteo 6, 10 e 2 Timóteo 3, 4. Por fim, o pecado afetou as palavras e o comportamento humanos. Gênesis 5, 19 a 21 e Tiago 3, de 5 a 9. Além dessa herança universal do pecado, ele também trouxe efeitos terríveis para a humanidade. Sim, foram sérios os resultados do pecado do homem, em relação a Deus, em relação ao próximo e também em relação a si mesmo. Vamos ver aqui por parte. Primeiro, em relação a Deus. O homem sofreu, por causa do pecado, a separação espiritual, que também se chama de morte espiritual. Quando Deus expulsou o homem do Jardim do Éden, estava demonstrando a nossa desqualificação para viver na intimidade da sua presença. Confira em Gênesis capítulo 3, versículo 23. O pecado, portanto, nos distanciou de Deus, trazendo-nos como consequência a morte espiritual. Confira em Isaías 59, versículo 2, Romanos 6, versículo 23 e, por fim, Efésios 2, versículo 1. Dessa forma, o homem pecador ficou impossibilitado de fazer a vontade de Deus. Ele perdeu a capacidade de conformar-se ao propósito divino e, portanto, tornou-se escravo dessa tendência pecaminosa que ele acabou herdando. João 8, 34 e Romanos 7, de 21 a 23 falam sobre isso. Assim, o homem pecador tornou-se também insensível à palavra de Deus, incapaz de compreender a sua vontade e o seu caminho. Confira em 1 Coríntios 2, 14 e Isaías 1, versículo 2. Mas o pecado também trouxe efeitos terríveis para a relação do homem com o seu próximo. Se o homem não se relaciona bem com Deus, ele também não se relacionará bem com os seus semelhantes. Observe os textos a seguir e descubra como esse pecado, bem cedo na história da humanidade, afetou o relacionamento entre as pessoas. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e capítulo 4, de 1 a 16. Sim, faça anotações sobre esses dois textos e observe como o pecado afetou terrivelmente o relacionamento entre os homens. Mas não para por aí não. O pecado também trouxe efeitos terríveis para o homem em relação a si próprio. O homem vive em conflito interior. Esta luta íntima se expressa na vergonha. Veja em Gênesis 3, versículos 7 e 8, como o pecado roubou de Adão e Eva a autoconfiança e autoaceitação. Por isso o homem é também um ser inquieto. Veja o que disse o profeta em Isaías 57, versículos 20 e 21. Até aqui aprendemos duas verdades fundamentais sobre a humanidade nas Escrituras. A primeira delas é: somos criaturas de Deus, feitas à sua imagem e semelhança. Você se lembra de um texto bíblico que pode provar isso? Tente se lembrar e escrever no papel à parte. Qual o texto que mostra essa verdade? A segunda verdade que aprendemos até aqui é que nós somos todos pecadores, afastados de Deus e da sua vontade, vivendo em rebelião contra Ele. O pecado é mesmo o grande mal que afetou toda a humanidade, não é verdade? Mas será que há alguma saída para ele? Será que existe algum remédio? Na verdade, sim. Em Romanos 6, 23, você pode ver que na segunda parte do versículo há sim um remédio. Há uma saída para tudo isso. Observe o versículo, anote, porque esse assunto estaremos abordando com profundidade no próximo episódio do nosso podcast. No próximo episódio, portanto, falaremos sobre a solução divina para o problema do mal que afetou toda a humanidade, o pecado.
Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje e que toda essa lição bíblica possa trazer grande proveito para você. Ajude compartilhando toda essa série com as pessoas que você conhece e sabe que podem se beneficiar de todo esse conteúdo de teologia básica. É um material bastante interessante porque vai ajudar a muitos a compreender a base da sua própria fé cristã. Aproveite e siga-me nas redes sociais. Lá no Telegram, Facebook, também tenho cursos gratuitos que você pode aproveitar. Basta olhar tudo na descrição deste podcast. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.